Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Jennifer Sueli. Gente, eu tava sumida, né? Tava passando por uma situação complicada, né? Que é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje, gente. Crise de ansiedade. Aí vocês vão falar, ai, mas tem outras conjugações, né? Ataque do pânico, crise de ansiedade, não sei mais do que. Tá, mas elas todas remetem à ansiedade, certo? E eu vim destacar alguns pontos, por exemplo, às vezes a gente se sobrecarrega muito na tentativa de agradar todo mundo, na tentativa de ser aceito pela sociedade, de ser aceito pelo pai, pela mãe, pela família, pelo amigo, pelo namorado, né? Às vezes por medo de julgamento, às vezes por não conseguir falar não, às vezes por traumas, né, que você passou, porque tipo assim, às vezes você passou por um trauma em que a sua mãe meio que te obrigava a fazer as coisas e aí você se acostumou com esse ciclo de estar sempre fazendo as coisas mesmo sem ter vontade, só para agradar, só para tentar amenizar um pouco do problema e nem existe o problema às vezes, né? Mas você acostumou com aquele ciclo em que você tinha que fazer aquilo por obrigação, né? Por ser de fato impelido a fazer aquilo mesmo sem vontade. E muitas das vezes, tanto a crise de ansiedade quanto a depressão, elas podem vir decorrentes de traumas da infância ou de traumas na pré-adolescência, enfim, traumas em geral, né? E às vezes os gatilhos mentais, né, eles vêm por uma frase, por uma lembrança, por um pensamento, por uma música que você ouviu naquela época, ou por uma situação que aconteceu naquela época que te marcou, que mexeu com você, que te deixou abalado e acontece algo parecido e aí começa todo um... Como é que fala? Vamos simplificar. Tipo assim, você sofreu um trauma, por exemplo, tua mãe gritava muito contigo e isso era traumático, você ficava chorando, nervoso e tal. E aí vem uma pessoa, tipo assim, ela não fez por mal, mas ela foi e gritou contigo. E aí você lembra, tu, o gatilho, né? Lembrou tu. Isso aconteceu ano passado. Aí você começa a ter crise, né? Começa a passar mal, começa a ficar ruim, ou às vezes fica triste, não consegue fazer nada, fica na cama o dia inteiro, né? Por conta que veio aquele gatilho, você lembrou de algo que aconteceu no passado que você não gostou e aí desembola toda a crise de ansiedade. Ou a depressão, não sei. E aí, né, também tem aquelas frases que a gente escuta também, que desenvolve gatilhos. Por exemplo, ah, você não fez mais que a sua obrigação. Ah, tirou boa nota, não fez mais do que a obrigação. Ah, arrumou a casa, não fez mais do que a obrigação. Gente, não é assim. Não é assim, sabe? Eu estudo muito psicologia, eu pesquiso muito a respeito do que eu tô sentindo, do que, né? Mas não para me autodiagnosticar, não, porque quem me deu os diagnósticos não foi eu, né? Inclusive, desde pequenininha eu sofri crises. Já fui pro hospital muitas vezes achando que tava morrendo, literalmente, gente, porque, tipo assim, é uma taquicardia, uma falta de ar, uma coisa mais estranha, que parece literalmente que você tá morrendo. Isso é o cérebro, faz parecer que você tá morrendo, mas você não tá morrendo. Aí né, gente, me formei agora na área da saúde, a gente aprende medir pressão, medir batimento, oxigenação, né? O meio de oxímetro, do esfigmomanômetro, estetoscópio, tá? A gente utiliza esses negócios para verificar sinais vitais, né? E todas as vezes que eu percebo que tem algo diferente, eu meço, até para mim separar, né? Diagnosticar se é uma crise ou se é algum problema de saúde de fato. Então, sempre que eu estou passando mal, sentindo alguma coisa diferente, eu meço os sinais vitais, né? Pressão,
batimento, oxigenação, temperatura e vejo como é que tá. Tanto que na última crise que eu tive, gente, porque tipo assim, eu acordei, tipo assim, eu dormi porque eu tava muito cansada, acordei e tal, comecei a passar mal. Tipo assim, com mal-estar, taquicardia, meu coração acelerou. E a minha vista, gente, embaçou e eu, tipo, não tava vendo nada. Eu falei, gente, será que eu tô perdendo a visão do nada? Do nada, tipo assim, ó, tô perdendo. Aí eu fiquei meio assim, tal, levantei, sentei na mesa, fui medir, né, os batimentos, a pressão e tal, e vi que a minha pressão tava beleza, que a oxigenação tava beleza, a temperatura também tava ok, pulso tava beleza também, mas quando eu fui ver os batimentos, tava 104, 105, que não é normal para uma pessoa que tava em repouso. Eu tava deitada, em repouso, não tava fazendo exercício, não tava estressada com nada. E os batimentos aumentaram, né? A adrenalina aumentou, o cortisol e tal. E eu comecei a passar mal. E aí eu peguei, fui, fiz o que eu faço quando eu tenho crises. Respirei, né? Fundo. Fiz isso. Só isso. Respirei fundo durante um tempo. Os batimentos foram voltando ao normal. O meu batimento normal, porque eu sou uma pessoa calma. A minha pressão é baixa e eu sou uma pessoa calma. Então, os meus batimentos normais é na faixa de 60 a 70 batimentos por minuto em repouso, entendeu? Porque para uma pessoa, assim, a maioria das pessoas é 90, 91, 92 nessa média. E aí tava seco e cacetada e tal. E em outras crises também eu observei os batimentos alterados. Não é uma taquicardia, tipo, ai, nossa, tem que tomar um remédio, ir no hospital, aquela coisa. Não, gente, porque é crise. É diferente. Tá? Tanto que a diferença de um para outro é justamente que com a respiração ela volta ao normal. Então, se respirou, voltou ao normal, é crise de ansiedade. Mas existem dois tipos de crise, gente. Existe a crise sintomática que você sente taquicardia, falta de ar, mal-estar, às vezes dá tontura, às vezes altera até a temperatura, que eu fui pesquisar esses dias que eu descobri e tal. Pode alterar também e tal. Tanto que eu tive uma crise há uns meses atrás. Eu fui pro hospital, tava muito ruim. E quando fiz o exame, porque eles acharam que era dengue pelos sintomas, eu até tomei o remédio para paracetamol, mas não era dengue, gente. O exame deu negativo. Então, assim, e muitas das vezes os médicos comuns não sabem identificar a diferença, mas teve um dia em que eu fui pro hospital e a mulher falou, olha, tá nervosa com alguma coisa? Tem alguma coisa te incomodando e tal? Na época, gente, eu tinha quebrado o braço, não tava conseguindo fazer nada com o braço, caí de moto. Eu tava tentando tirar a carteira, eu tinha saído do emprego, tava muito estressada porque eu tava trabalhando com a mão ruim, sabe? Eu nem tava conseguindo usar a mão e fui trabalhar para poder ajudar a empresa tava nem aí pra mim. E isso me deixou muito nervosa porque eu tava cumprindo aviso numa empresa que eu impliquei, velho, porque tipo assim, eu fiz tudo pela empresa, a empresa tava nem aí. E eu tava muito estressada com isso, que eu tinha que trabalhar, levantar todo dia, tava puta com isso. E aí a mulher falou, você tá com crise de ansiedade. Ela passou um remédio. Tanto que as últimas crises que, nossa, tava muito ruim, muito pesado, não conseguia fazer nada. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia levantar da cama pra tomar uma água. Tipo assim, tava bem ruim, muito ruim. Aí eu lembrei desse remédio que eu tinha tomado no hospital e comprei ele, pedi, né? Fui consultei com o clínico, pedi ele essa medicação. Na época eles tinham me passado 40 mg, fiquei 2 dias dormindo. Mas aí, dessa vez agora eu pedi ela 10 mg, porque para não atrapalhar a questão de dirigir, de raciocinar, né? E para não dar sono, tanto sono, né? Então eu pedi 10 mg. Porque qualquer coisa, se fosse uma coisa mais grave, eu aumentava miligrama e tal. Eu estudo, tá, gente? Eu formei em enfermagem, mas eu estudo também farmacologia, tá, gente? Estou formando em farmácia e estou fazendo instrumentação cirúrgica. Então, assim, eu tenho uma noção, eu gosto muito de estudar a composição medicamentosa, quais os efeitos, quando é indicado, quando não é.
Então, basicamente, eu pego uma parte ali do que as pessoas estudam na medicina, né? E eu gosto muito de estudar isso porque eu vou dar um exemplo, gente. Eu ia direto no ginecologista por conta de cólica e nunca resolvia. Passava de pirona, troveran, Buscopan composto, qualquer trem, sabe, eu já tomei, não adiantava, sentia muito dor, rolava de dor, gritava de dor e não adiantava. Aí, o primeiro anticoncepcional que eu tinha no passado era lá, né, bem simples. Não vou citar nome de medicamento, gente, porque eu não quero que vocês fiquem se autodopando aí. Aí ela me passou esse e ele deu até certo, mas ele era de 21 comprimidos. E a médica, né, eu fiz o exame e tal, deu uma alteração. Ela pediu que era pra mim tomar em determinado, tipo assim, contínuo, cortar a menstruação de vez por conta da alteração que deu no ultrassom, para evitar uma possível endometriose futuramente. E ela me passou passou outro, passou outro, não deu certo. Aí o que aconteceu? Eu fui estudar as medicações, né? Lembrei daquele medicamento que tinha dado certo, porém ele não era de 28 comprimidos, né? Que o de 28 é o sem parar e o de 21 é tipo, você toma, para, só para controlar quanto que você vai menstruar e quanto que você não vai menstruar. E aí eu peguei e estudei composição medicamentosa, estudei vários tipos de medicação, observei avaliações, né? Observei riscos, li bula, pesquisei. Cheguei num anticoncepcional X e tô tomando ele. Não foi nenhum médico que me indicou, eu tô tomando ele por conta própria. Mas a médica disse que eu posso continuar porque tá dando certo, já reduziu o cisto que tinha, reduziu bastante. Tipo assim, sumiu o cisto, então tá tudo controlado. E aí eu tô tomando ele, deu certo, tô tomando ele, pesquisei, investiguei, cheguei na conclusão e tá dando certo. Então eu gosto muito de estudar composição medicamentosa, essas coisas e tal, me aprofundar. Então é isso, foi a mesma coisa que eu fiz com o negócio da crise, foi uma coisa que já tinham me receitado, mas aí eu peguei e tô usando em menos miligramas, só nas crises. A médica concordou, falou que eu podia, quando eu tivesse uma crise eu tomava, né? A maioria das pessoas que tem crise, elas tomam medicamento todos os dias, tipo assim, de 1 a 30, né? Eu não, eu só quando tem crise mesmo, tanto que eu tomei só 3. O resto eu consigo controlar com respiração, com meditação, com, né? Ó, calma, né? Mas o ideal seria que todas as pessoas conseguissem controlar por si mesmas, sem precisar ficar tomando medicação. Mas em casos mais graves, de uma crise, que você para de comer, que você para de beber, que são coisas essenciais para você estar bem, para você trabalhar, para você manter relações afetivas ou amizade e tal, para você estar bem, né, para você conseguir conversar, para você conseguir fazer as coisas, aí já é um caso de psiquiatra, de remédio, de intervenção mesmo, né, porque tá afetando sua vida, tá afetando seu sono, tá afetando sua alimentação e isso pode causar problemas de saúde, inclusive, por conta que você não tá tratando daquilo, entendeu? Por exemplo, tu passa muito tempo sem dormir, afeta o cérebro, afeta o coração, afeta a alimentação, né? Porque você tem mais dificuldade de comer, de digerir as coisas, o metabolismo fica mais lento, né? Aí pode aumentar o nível de colesterol, pode causar um monte de coisas, né? E às vezes a compulsão alimentar mesmo da própria ansiedade pode causar problemas de saúde também. Por exemplo, compulsão por doce. Você come muito doce, pode causar um diabetes futuramente. Ou você come muita fritura, muita gordura, muito, né? Aí causa um colesterol, depois pode dar um AVC, pode, enfim. Trate a causa principal, trate o mal pela raiz. Se você não consegue controlar sozinho, se você não consegue, sabe, procure um psiquiatra. Gente, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Tipo assim, ai, nossa, vou me dopar, não sei do que, né? Não é assim que funciona, gente. Vai tratar as causas, né? Os sintomas, né? Vai resolver seu problema de fato. Até porque, gente, quando ataca da crise de ansiedade, né? Se eu não trato da crise, vem outros problemas de fato. Porque, tipo assim, eu começo a comer besteira, né? Aí
desregulo tudo, eu não durmo, aí dá crise de enxaqueca, e aí eu tenho que tomar outro remédio pra enxaqueca, e eu fico passando mal, e, ai gente, horrível, sério. Então, trata a sua crise de ansiedade, trata a depressão, trata, gente, não custa nada. É melhor você tratar antes e prevenir futuras doenças e doenças muito mais graves no sentido físico, né? Porque o psicológico ele é pior do que o físico, né? Porque tipo assim, quando você tá cansado fisicamente, você deita, dorme e acorda bem. Mas quando você tá cansado psicologicamente, você não dorme, você não come, você fica assim, ó. Você fica 24 horas ligado, você não descansa, parece que você dorme um, dorme dois, dorme três, dorme quatro, dorme a semana inteira e não descansa. Então é horrível. Eu sinto, pelo menos eu acho eficiente o tratamento que eu fiz, que eu tô fazendo, né? Que só quando tem uma crise muito forte mesmo eu tomo medicação e eu consigo comer, eu consigo dormir e consigo regularizar tudo que estava bagunçado, né? Até os meus pensamentos eu consigo reorganizar melhor quando eu tomo o... Na verdade ele não é um calmante, ele aumenta os níveis de serotonina no cérebro. Então, tipo assim, se você está muito triste, está muito abalado, não quer comer, não quer dormir, então ele aumenta os níveis de serotonina, você se sente bem, você se sente mais leve, você consegue comer, você consegue dormir, você consegue... Então, gente, o meu apelo aqui é: façam tratamento. Se você tem crise de ansiedade, se você tem ansiedade, enfim, a mesma coisa. Se você tem depressão, se você tem qualquer outro problema, seja TOC, seja TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção, faça tratamento. Se você tem compulsão alimentar, você come uma batata frita, que depois você come um doce, depois tu come um milho, depois tu come umas coisas nada a ver, sabe? Vai comendo. Trate também. Porque, gente, principalmente a gente tratando da crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela é tratável. E se você não tratar, pode virar uma depressão. E depressão é uma coisa muito complicada. Eu sei porque eu conheço pessoas que têm, eu sei como que é difícil. Tá? E eu também já passei por momentos muito que assim, que me abalaram muito e tal, mas graças a Deus consegui superar. Mas, gente, trata, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre crise de ansiedade, sobre depressão, sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários. Eu respondo vocês. Se vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo com temas parecidos ou sobre algum outro transtorno, deixa aqui nos comentários também, tá? Dá o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.